Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à live Dicas de Programação. Esta é a 10ª live. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares, de mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas que têm dúvidas, que não conseguem evoluir nesta área, que fica travado. Eu quero te ajudar a destravar. Tá? Minha missão aqui é levar você de um ponto inicial que não tem nenhum contato ou um pouco contato com tecnologia e tem vontade de virar um programador, até porque esta área tem muitas vagas, muitas oportunidades, né, tanto de emprego quanto de empreendedorismo, e infelizmente muitas pessoas ficam travadas. E a minha missão é destravar você, para você virar um profissional nesta área, mesmo que você vá programar para você mesmo ou vai arrumar algum emprego. Mas a minha missão é levar você desse início que é difícil para uma situação de empregabilidade maior, de não ficar sofrendo, principalmente em umas crises como essa que nós estamos vivendo agora. Tá? Então a minha missão é levar você a se tornar um programador, aprender programação sem sofrimento de uma vez por todas. Ok? Eu sou Gustavo Furtado, do blog Dicas de Programação. Há 8 anos eu já contribuo com muitas pessoas sobre esse assunto. Já tem mais de 20 mil alunos no meu mini curso de Lógica de Programação, que recebo agradecimentos quase todo dia sobre o conteúdo ali. E inclusive esse mini curso é gratuito. Se você tiver interesse em se inscrever, eu vou deixar aqui também o endereço, tá? Vou descrever aqui embaixo, ó. https, do mesmo jeito, né? mclp de mini curso Lógica de Programação, .dicas de programação.com.br, tá? Então, vou tirar o zoom aqui, porque acho que está cobrindo um pouco ali. Enfim. Ok? E o tema da live de hoje é o que você deve fazer para deixar de ser só um mero usuário de tecnologia, tá? Você não precisa ser um mero usuário, você não precisa só gastar dinheiro com tecnologia. Tem muita gente que usa tecnologia só para gastar dinheiro, né? Então, seja lá pedindo sua comida no iFood, no Uber Eats, ou enfim, assistindo Netflix, ou pagando lá aquele plano de armazenamento de dados do Google Drive, do Dropbox, ou ouvindo a sua música no Spotify. Então tem muita gente que só gasta dinheiro com tecnologia. Tecnologia é um lugar de consumo apenas. E a gente sabe que a tecnologia é um grande mar de oportunidades para quem quer ganhar dinheiro também. Até a palavra ganhar aqui no português é complicado, porque não seria ganhar ganhar de graça, né? Conquistar o dinheiro. Você consegue colocar a tecnologia para conquistar dinheiro para você. Mas não quer dizer que isso não envolva o trabalho. Você tem que programar essa tecnologia para ela fazer isso para você. Concorda comigo? Então você pode deixar de ser um mero usuário que gasta dinheiro com tecnologia para usar a tecnologia para ganhar dinheiro, tá? Eu até gosto de fazer uma analogia. Muita gente é difícil pensar nessa situação, mas se a gente for parar para pensar, um século atrás, então, um pouco mais talvez, foram criados ali os primeiros carros, né? Eu gosto de fazer essa analogia com o primeiro computador ali, com o primeiro smartphone, tablet, etc., que foram surgindo aí ao longo do tempo também. E lá atrás, a maioria das pessoas não sabiam guiar o carro, não sabia dirigir, não sabia como manusear aquilo ali. E hoje em dia, né, no primeiro surgimento da tecnologia, muitas pessoas também não sabiam como manusear o computador, como dirigir um computador, como programar, tá? E ao longo do tempo, desses últimos 100 anos aí, do último século, o carro veio se tornando uma coisa muito normal, digamos. Hoje em dia é relativamente fácil você conseguir uma habilitação para dirigir um carro, certo? E a tecnologia está indo assim no mesmo caminho. Enquanto a gente lá atrás, há uns 100 anos, tinha lá os motoristas profissionais, especialistas em dirigir, né, para as pessoas ricas, hoje em dia a gente tem ali os programadores profissionais, certo? Especialistas em criar softwares.
Isso eu faço analogia até uns 10 anos atrás, que era um pouco mais especialistas, assim, digamos, mais profissionais, né? Há talvez 20 anos atrás tinha aqueles webmasters, né? Que eram os gerenciadores, mestres dos sites e tudo mais. E ao longo do tempo, o carro foi se tornando uma coisa mais popular, né? E a maioria das pessoas poderiam tirar a habilitação ali. E também isso pôde virar um requisito, digamos, das profissões. Então, hoje em dia, inclusive, tem muitos requisitos que para você entrar num determinado emprego, você precisa ter uma habilitação de carro ou de moto. Tá? Inclusive, hoje em dia, aí, uma grande saída para quem está na crise, aí, perdeu o emprego, alguma coisa assim, é ter uma moto para entregar as coisas, né? Fazer logística com moto. Então, essa pessoa que faz isso, ou carro também, né? Tá aproveitando, está sendo um profissional ali na área de dirigir, né? Na área de entrega, de logística, usando ali a tecnologia de 100 anos atrás, que começou há 100 anos atrás e hoje é natural. E os computadores, os celulares, começou mais ou menos da mesma forma e está indo assim mais ou menos no mesmo caminho. Enquanto há algum tempo atrás ser um programador era uma profissão assim das grandes, uma das profissões mais normais assim, mais normais, talvez mais almejadas assim, mais pessoa visto mais de longe assim, aquele cara é um programador, ele, sei lá, ele entra na sala dele lá e fica ali tantas horas programando, alguma coisa do tipo, né? Hoje em dia já não é tanto assim. Hoje em dia está se ensinando ali um pouco mais de programação nas escolas, concorda? As crianças já estão começando ali a brincar com o robô, tendo mais contato com a tecnologia, e ao longo do tempo isso vai ficando uma coisa normal, né? Principalmente para essas pessoas que são dessa geração nova, tá? E as pessoas que são de uma geração um pouco mais antiga, né? Tem os baby boomers, né? Tem X, Y lá. Não vou entrar muito aí nessas siglas, nesses nomes de gerações, mas pensa aí, quem estudou há 20 anos atrás na escola fundamental ou há 30 anos atrás, não teve tanto contato assim com a tecnologia, né? Essa tecnologia que a gente vê hoje em dia. Então, imagina daqui 10 anos, 20 anos, como vão ficar os empregos. Que é uma coisa que vai ser muito natural para as gerações que estão na escola estudando hoje em dia, mas ao mesmo tempo, se as pessoas dessa geração da minha, assim, ou um pouco mais antigo, pode ficar para trás e pode perder empregabilidade. Da mesma forma que um motorista hoje em dia consegue uma certa empregabilidade, ou até alguns anos atrás era um pré-requisito para conseguir um determinado emprego, de vendedor, por exemplo, o desenvolvimento de software também, ao longo do tempo, ele tende a seguir nessa mesma linha. Pode ser uma coisa mais natural. Muitas pessoas, ou até a maioria das pessoas, sabem programar. Nem que seja uma automaçãozinha pequena aqui em alguma coisa que eu preciso fazer. Então, se você quer deixar de ser um mero usuário de tecnologia, um lugar que você só gasta dinheiro e quer usar a tecnologia para ganhar dinheiro, você tem que começar a entrar na mentalidade, o mindset, né, de criação de tecnologia. E criar tecnologia, quando eu digo isso, não é reinventar a roda. Você tem que saber como a roda funciona. Como o motor funciona, talvez. Né? Como se você estivesse falando de carro. Tem que entender como funciona isso. Minimamente. E a partir de alguma tecnologia que você tem em suas mãos, você pode criar tecnologia melhorando esta tecnologia que você pegou. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso pegar hoje em dia, por exemplo, eu uso um servidor que envia e-mails para muitas pessoas que é open source, é gratuito. Vez e outra eu preciso de alguma coisa diferente, eu vou lá no código-fonte do código que é gratuito, faço uma alteração que me atende e mando para as pessoas que gerenciam esse código, para se elas se acharem interessante, elas poderem colocar lá no código-fonte oficial. Tá? Isso acontece algumas vezes para quem atua na área de tecnologia, principalmente com tecnologia de código aberto. Tá? Então eu queria abrir sua mente que você pode usar a tecnologia não só para gastar dinheiro, mas também para ganhar dinheiro. Tá? Você pode ganhar dinheiro com tecnologia e não tem nada de errado com isso. Inclusive, é indicado,
tá? Se você for parar para pensar, as pessoas ricas, elas, principalmente, vamos pensar um pouco mais no passado, elas tinham muitos ativos econômicos, que são coisas que colocam dinheiro no bolso da pessoa sem ela precisar estar ali gastando o tempo dela. É uma coisa que coloca o dinheiro no bolso dessa pessoa automaticamente. Tá? E no passado, os donos das fábricas, por exemplo, ela comprava o tempo das pessoas para ir lá na fábrica trabalhar, né? Aí vem aquelas leis de trabalhistas e tudo mais, que regulamentando, tem que ser tantas horas, de tal a tal hora, horário comercial, etc. Né? Então os empresários compravam o tempo dessas pessoas e lucravam em cima desse tempo dessas pessoas. Concorda comigo? E no final das contas, o trabalho desse empresário, na verdade, era gerenciar ali por cima, né, dar a direção da empresa, né, direção de mercado, olhando assim uma visão um pouco mais macro. E o dinheiro ia entrando no bolso deste empresário, ganhando em cima do tempo das outras pessoas. Eu até gosto de falar que o tempo é a coisa mais cara que a gente pode vender, tá? Então, hoje em dia, com a tecnologia, você também pode fazer a mesma coisa que os empresários, as pessoas que criavam empresa no passado, faziam. Só que elas compravam tempo de pessoas, certo? Hoje em dia, você pode ganhar dinheiro comprando processamento, comprando tempo de tecnologia trabalhando, tá? E gerenciando isso aí. Você não precisa escravizar pessoas. Tá? Quando eu digo escravizar, no sentido mais de comprar uma coisa barata, e para essa pessoa que está vendendo, é uma coisa que custa caro, é o tempo. Né? A coisa mais cara que a gente tem para vender é o nosso tempo. Então a gente pode hoje em dia ganhar dinheiro não só sobre o tempo das pessoas, comprando o tempo das pessoas, a gente pode comprar o trabalho da tecnologia. Tá? Então você pode começar a pensar na forma de automatizar a entrada de dinheiro no seu bolso, no seu caixa, utilizando a tecnologia. Tá? Às vezes tem muita gente hoje em dia que tem empresas milionárias que não tem um funcionário, que não comprou o tempo de ninguém. Aí tem muita gente que fica pensando, mas e os empregos e tudo mais? Essas pessoas que estão desempregadas, elas têm que correr atrás também do prejuízo, né? Correr atrás, olhar na situação atual. Hoje em dia, a tecnologia está aí para ser usada por todo mundo. Todo mundo tem o mesmo tempo para usar ali. Só que muita gente com uma mentalidade própria acha que a vida é só curtição, só fazer festa. E essas pessoas que gastam o tempo dela enquanto os outros estão ali fazendo festa, agora nessa pandemia, está todo mundo dentro de casa, aproveita o seu tempo em casa para trabalhar, para estudar, para construir ativos, para guardar dinheiro, para gerenciar, para construir o seu futuro. Entendeu? Você pode fazer isso aí. Independente se você está dando emprego para os outros ou não. Você pode construir uma empresa e começar a terceirizar algumas coisas tem coisas que não dá para a tecnologia fazer sozinha o tempo todo mesmo. Você pode contratar pessoas, tá? Só que não muda o pensamento lá de trás. Você ainda está comprando a coisa mais valiosa que aquela pessoa tem, que é o tempo dela. E ganhando dinheiro em cima do tempo dessa pessoa. Tá? E não tem nada de errado com isso. É mera negociação. Aquela pessoa precisa vender esse tempo, porque ela não se preparou, não conseguiu comprar ativos. Por exemplo, construir casas para viver de aluguel, um exemplo. Né? E poder gastar o tempo dela com coisas melhores. Tá? Então é questão de investimento, de visão a longo prazo e de negociação. Você pode estar vendendo o seu tempo ou ganhando tempo, né? Ganhando dinheiro com o tempo que está rodando aí. E a sua grande liberdade financeira, pode parar para pensar, é quando o tempo que você gastou, o tempo de 1 hora, você ganhou mais dinheiro sem fazer nada, né? Com a tecnologia trabalhando para você, do que você gastou naquele tempo. Entendeu? Olha, esse é o significado da liberdade financeira. A sua renda passiva, a renda que você recebe sem precisar gastar, sem precisar trabalhar, sem precisar colocar o seu tempo, vender o seu tempo, é maior do que o custo que você tem naquele mesmo período. Entendeu? Legal?
E você pode pensar em tecnologia, a criançada aí saindo aí das escolas hoje em dia, aí elas gostam muito de mexer com robô, que é uma coisa que salta aos olhos e tudo mais. Tem uma cultura que a gente chama na tecnologia, chama de cultura maker. Aí tem o Woman Maker, né? Grupos de mulheres fazedoras, vamos dizer assim, maker de fazedor, do inglês, que começa a automatizar coisas, inclusive com hardware. Então, um exemplo que eu gosto de dar, com plaquinhas de Arduino, você consegue programar essa plaquinha para fazer coisas na casa, sei lá, apagar a luz, sei lá, ou acender a luz, ligar a máquina do café, ou começou a chover e tem algum sensor ali que recebe umidade e aciona o mecanismo de fechar a janela ou de recolher a roupa. Olha, isso é tudo automação, isso é tudo tecnologia, envolve software, envolve hardware, entendeu? E não necessariamente você precisa se preocupar com o hardware, você pode se especializar só no software. Hoje em dia, o dinheiro é software, o dinheiro é bit. Para pensar, há quanto tempo você não põe a mão num dinheiro físico? Né? Não sei a sua realidade. E faz um tempo razoável, eu não lembro a última vez que eu peguei numa nota de dinheiro. É cartão, fazer pagamento via internet, no aplicativo, é software, dinheiro virou software. Hoje em dia, Bitcoin, que é um dinheiro em bits, em software também, é uma das moedas que mais competem aí com as outras moedas. Tá? Justamente porque o controle dela não fica centralizado nos governos e tudo mais. Né? Então, é para se pensar. Você quer fazer parte das pessoas que ganha dinheiro aí fisicamente num trabalho normal, digamos, não que os outros trabalham, principalmente com tecnologia, seja anormal, mas um trabalho físico, sei lá, um farmacêutico, um enfermeiro, né, um motoboy, né, igual a gente está vendo agora, ganhar dinheiro na vida física e usar a tecnologia só para gastar dinheiro, sendo que a grande oportunidade de ganhar dinheiro seria a própria tecnologia, né? Sendo que sem você precisar vender o seu tempo. Né? Deixa eu tirar a proteção de tela aqui. Então, aí você começa a ter um mindset, né? Tradução aí, uma configuração de mente mais tecnológica, voltada para criar a tecnologia em prol de evoluir, de gerar valor. E, consecutivamente, gerando valor para as outras pessoas, você pode ganhar dinheiro. Né? E muito dinheiro. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala de software, que não é palpável, não é físico, se você for parar para pensar, não tem estoque. Software não tem estoque. Eu poderia criar 1000 livros, mandar imprimir 1000 livros. Eu escrevo um livro e mando imprimir 1000 livros. Eu vou fisicamente. Eu vou ter que ter um estoque, eu vou ter que ter logística para vender esses 1000 livros, entregar, né, esses livros. E se eu fizer um e-book, que é um livro digital, o custo que eu teria, depois que eu fiz o primeiro, que eu escrevi o primeiro, que eu produzi o primeiro, é copiar ele, fazer Ctrl+C, Ctrl+V e mandar, enviar pela internet, tudo de graça. Então você não tem estoque e o seu custo é mínimo. E se a gente for parar para pensar que o valor, o preço que você vende um software não necessariamente é menor do que o preço de um livro físico, ou muito menor, pode diminuir pouco, o lucro é muito maior. Muito maior. Então você consegue escalar muito mais. É por isso que as empresas de tecnologia valem muito dinheiro. O Airbnb, que não tem nenhum hotel, vale muito dinheiro. Ele vale mais que o hotel mais caro do mundo. E ele não tem nenhum hotel físico. Por quê? Ele consegue escalar muito mais. E quando eu digo escalar, se entrar mais 1000 clientes aqui, eu vou ter um lucro próximo do que eu teria de um negócio físico. Entretanto, o meu custo muda muito pouca coisa. Escalar o custo no nível de software é muito menor do que escalar o custo de imprimir mais 1000 livros, entendeu? Ou de construir mais 1000 quartos de hotel porque entraram mais 1000 pessoas aqui no meu sistema, no meu software. Olha que interessante. E é automação de coisas, se você for parar para pensar.
Está automatizando tudo, desde do marketing, de você ver um anúncio, você clicar naquele anúncio, escolher qual que é o quarto que você vai ficar ali naquele período, né? Escolher a data, inclusive, pesquisar ali quais que estão disponíveis, linkar ali, listar para você ali ordenado por preço e tudo mais. Você vai fazer a reserva, você vai fazer o pagamento, e agendar e tudo mais, isso sem ter uma pessoa do outro lado envolvida. Não tem nenhum funcionário, se você for parar para pensar, pessoalmente ali. A não ser um chat ali para dar um suporte, para tirar alguma dúvida, né? Mas isso aí é quando não é o normal, isso é até a exceção, se você for parar para pensar. E isso acontece da mesma coisa, que eu falei do Airbnb, acontece a mesma coisa no Uber da vida. A empresa Uber mesmo, quando você pede um táxi, quando o taxista recebe lá, né, o Uber, né, o profissional do Uber, não é taxista. Ele recebe lá, aceita lá a sua viagem. Ele sai de lá, pega você, leva para esse lugar. O envolvimento físico que teve aí são entre os clientes do Uber. A própria empresa Uber não teve uma pessoa envolvida, não teve o tempo de ninguém. Entendeu? O ativo, a coisa mais cara que a gente pode vender é o tempo. E essas empresas de tecnologias que mais se supervalorizam, elas não têm o tempo de ninguém envolvido na operação principal delas. O Google funciona assim. Ou você acha que quando você pesquisa alguma coisa no Google, alguém corre nas bibliotecas para encontrar as coisas? Não tem ninguém envolvido. Você tem um problema, você entra numa empresa de startup, fala qual que é o seu problema, sei lá, de alguma forma, apertando um botão, digitando alguma coisa, e essa empresa de startup vai tentar resolver o seu problema. Se ela resolver esse seu problema via software, não teve ninguém envolvido ali, humanamente. Essas são as empresas mais caras, e ela pode escalar. Eu falei aqui do Google, você vai lá e pesquisa, vê o resultado de alguma coisa, clica, acessa um conteúdo, que é um vídeo, um post, alguma coisa, resolve o seu problema e não teve ninguém envolvido, além de você. Naquele momento, lógico. Então, e este mesmo processo pode ser escalado para 1.000 pessoas fazendo isso ao mesmo tempo. E o custo lá dessa startup, dessa empresa de tecnologia, é mínimo. Entendeu? Então, automatizar coisas, principalmente coisas repetitivas, que não necessariamente precisaria ser feito por um humano, vale muito dinheiro. Por exemplo, automatizar o preenchimento de uma planilha. Talvez há algum tempo atrás, no início da tecnologia, tinha pessoas que ficavam o dia inteiro preenchendo planilha. Hoje em dia, até essas pessoas já perderam emprego. Ela achava que trabalhava com tecnologia, mas não. Ela era um humano que estava vendendo tempo e deixou de ser necessário. E todo mundo que vende o tempo, a tecnologia vai vir aí para talvez suprir esse custo, né? Eu não vou precisar mais desse custo, eu não vou precisar mais pagar pelo tempo desta pessoa. Concorda? Então, o seu mindset de programador é automatizar coisas para diminuir custos e construir coisas escaláveis, coisas que vai atender muita gente ou muitos problemas, vai automatizar várias soluções sem necessariamente aumentar o custo de cada operação dessa aí. Ok? E é por isso, principalmente por isso, que a profissão hoje em dia de programador vale ouro. As empresas de tecnologia elas ficam desesperadas atrás de programador. Mas desesperadas mesmo. Muito, muito, muito. Porque é um profissional escasso. Não é muito... Eu não vou falar que é anormal, mas não é muito comum assim. Você não chega lá na sua tia que é programadora. Pode ser que sim, tá? Mas se você for pensar de uma pessoa... Sei lá, você foi visitar a sua tia lá, seus parentes lá, seu primo. Faz uma média assim, para pensar, no último churrasco que teve lá, tirar a cabeça um pouco da pandemia, né, que você tem que ficar em casa. Pensa na última festa que teve em família. Para pensar aqui, olhando em volta ali naquela família, quantos programadores tinham ali?
Você consegue contar no dedo, se precisar do dedo para contar. Não é interessante? Por isso que as empresas de tecnologia... E esses profissionais valem ouro. Por quê? Esses profissionais conseguem automatizar as coisas. E essas empresas precisam de pessoas para automatizar coisas. Concorda? Então esse é o grande o que a gente vai vivendo agora na tecnologia. Os profissionais que trabalham em tecnologia, que conseguem criar coisas automatizadas, que o custo de operação é pequeno e a escalabilidade é grande, né? Profissionais que conseguem fazer isso, que têm um mindset para fazer isso, até o conhecimento técnico para conseguir construir isso, pode deixar alguém muito rico. Este alguém pode ser o dono da empresa que está contratando esse programador, ou pode ser o próprio programador. Você pode automatizar coisas. Por exemplo, hoje em dia se fala, um exemplo legal, assim, que a gente fala de web scraping, que navegar na internet. Você criar um robô que entra em alguns sites específicos ou APIs, coleta informações que a princípio está lá aberta e está bagunçado na internet, tá? E esse seu robô, esse software que você criou, eu chamo de robô, mas é um software, é um algoritmo, tá? Ele pode organizar essas informações e vender essa informação. Um exemplo aí que o pessoal vê muito hoje em dia é Empíricos. Empíricos é uma empresa que vende assinatura para relatório financeiro, tá? Para criar esse relatório financeiro, vai precisar ali de um profissional, um analista financeiro e tudo mais. Só que muitas informações que chegam para esse analista é automatizada. Então ele já tem os lugares certinhos para coletar as informações valiosas. E a organização dessa informação, a análise, até a opinião que um profissional vai dar ali, nesse material que eles vão entregar para os clientes, é escalável. Embora tenha ali uma troca de tempo por dinheiro, só que depois que construiu aquele material, um e-book, por exemplo, que eles mandam mensalmente, a escalabilidade, se eles conseguiram vender, sei lá, 1 milhão de assinaturas por R$50, eles faturam 50 milhões por mês. Estou dando um exemplo, tá? Por isso que eles ficam aí, de vez em quando você vê uma propaganda bem agressiva, assim. Lembra da Betina, né, que há pouco tempo atrás ficou famosa? Né, porque era um marketing agressivo. Por quê? Se eles colocarem mais uma pessoa ali, está aumentando, escalando e o custo está diminuindo muito. Uma pessoa a mais é muito lucro. Né? Mesmo que talvez o custo para essa empresa, através de marketing, para conseguir essa pessoa entrar ali na carteira de clientes dele, seja o preço de uma assinatura ou 2 assinaturas. Mas se você ficar 10 assinaturas ali, o lucro ali foi enorme, enorme, muito enorme. Então você pode parar para pensar em talvez criar programas, algoritmos que navega na internet, coleta informações, organiza e vende essa informação organizada. Porque, como eu falei, o tempo é a coisa mais valiosa que as pessoas têm. E empresários inteligentes, pessoas inteligentes, compram tempo. Inclusive o dela. Se eu for aqui procurar todas as informações financeiras que eu preciso para tomar uma decisão, se eu compro ou vendo uma ação, e eu prefiro pagar ali um determinado dinheiro para deixar de gastar 2, 3 horas por dia, receber um material que eu vou consumir ele em 10 minutos e tomar uma decisão. Olha, eu ganhei, ao invés de 2, 3 horas, eu gastei 10 minutos, eu ganhei 1h50. Eu comprei esta 1h50 por um preço barato. Se a decisão que eu tomar ali for dar um lucro, né, foi barato, foi muito barato. O tempo é muito caro. É melhor eu passar esse tempo com a minha família, com o meu filho, fazendo alguma coisa que eu gosto, do que lendo coisas aleatórias na internet, procurando organizar aquilo na minha cabeça de alguma forma e para poder tomar uma decisão. Entendeu? O tempo é uma coisa mais ativa. Então, assim, você começa a identificar as oportunidades. Poxa, se eu automatizar uma organização de informações, por exemplo, que eu posso criar um robô para pegar essas informações na internet
E eu posso vender para as pessoas. Aí o modelo de negócio que você vai utilizar é mero conceito de empreendedorismo, né? De negócio. Se você vai vender uma assinatura, se você vai vender um PDF, se vai ser um curso, se vai ser um vídeo, se vai ser um áudio, se vai ser, sei lá, entendeu? O modelo de negócio, desde que seja usando tecnologia, né? Você pode até fazer alguma coisa física. Por exemplo, eu vendi um produto de 100 mil reais, que é via software, né? Que é Bit, tá? Que o meu custo de produção dele não vai ser tão grande. E eu posso, assim, de brinde, ou um dos meus entregáveis pode ser mandar fisicamente pelo correio alguma coisa para essa pessoa, que seja exclusivo, alguma coisa assim. Mas isso aí não é o... Se você for parar para pensar, eu tenho um cliente de 100 mil reais e eu vou mandar uma coisa no correio, é aceitável, entendeu? Não é uma coisa assim... Você pode até pagar alguém para organizar isso aí e ir lá no correio e mandar para você. Você vai comprar o tempo da pessoa e você automatizou também. Inclusive um livro bem interessante que eu posso indicar aqui, que não tem nada a ver com programação, tá? Trabalhe 4 horas por semana, de um cara que chama Tim Ferriss, americano. Ele fala muito disso aí, de automatizar as coisas. Se você hoje tem um trabalho, né, que você precisa estar fisicamente, a primeira coisa que você precisa fazer é ganhar tempo, né, da onde você conseguiria tirar. Que poderia ser no transporte, ou, enfim, várias coisas. Se você conseguir vir trabalhar mais em home office, por exemplo, você ganhou esse tempo. E como você convence o seu patrão, né, o seu chefe, a dar esse tempo de home office para você trabalhar? Hoje está meio que obrigado isso aí, mas se fosse uma coisa mais normal, como você, para pensar comigo, como você conseguiria convencer o seu chefe a deixar você trabalhar home office? É justamente provando para ele, por A mais B, que quando você está em home office, você produz mais do que quando você está lá fisicamente. E como você faz isso? Produzindo mais no home office. Você está trabalhando em casa? Dá o seu melhor. Porque você, fazendo o seu melhor ali, trabalhando naquele momento em casa, e se você conseguir render mais do que lá no trabalho, você conseguir provar isso para o seu chefe, ele não tem como falar não. O chefe gosta de lucro. Então você está dando lucro para ele. E dessa forma você comprou o tempo que você estava gastando no transporte. E o que você vai fazer com esse tempo que você gastava no transporte? Você vai construir ativos pela tecnologia, usando a tecnologia. Criando um software, tem muitos modelos que eu posso mostrar. Eu dei o exemplo aqui da parte de você automatizar pesquisa na internet, organizar a informação, mas é um exemplo. Tem muitos outros que você pode automatizar. E quando você chegar no momento que você precisa de coisas físicas para gerar valor ali para o seu produto, para o que você vende, né? Você pode comprar o tempo de alguém para fazer aquilo ali. Então você não vai gastar o seu tempo, é um investimento que você está fazendo. O seu custo de operação aumenta um pouco, mas o lucro não necessariamente diminui tanto. É questão de pensamento de negócio. É mindset de usar a tecnologia e não só a tecnologia. Eu não preciso ficar preso, eu não preciso ficar limitado à tecnologia. Eu posso pensar fora da caixa. Então a grande lição que eu gostaria de deixar para você hoje aqui, principalmente, é essa questão de pensar fora da caixa. No momento que você está, a primeira pergunta que você deve responder é: eu uso a tecnologia só para gastar dinheiro? Se você sair daqui com a mentalidade de vou usar a tecnologia para ganhar dinheiro a partir de agora, e vou usar, melhor ainda, eu vou usar o aprendizado dos grandes empresários de sempre, né? Não vou nem falar de 10, 20, de 100 anos atrás, não, de sempre. As pessoas que ganhavam muito dinheiro são as pessoas que compravam tempo e automatizavam coisas, tá? Olha só que lição legal. E o livro que eu indiquei do Tim Ferriss lá, do Trabalhe 4 horas por semana, é muito legal esse conceito que eles fazem, que ele dá ali, de você automatizar tudo, até o suporte, o atendimento, automatizar a leitura do e-mail. Ele chega nesse limite assim, tá? Não que você precise disso aí, só precisa mudar o seu mindset, a sua forma de pensar. Eu não vou usar a tecnologia só para gastar dinheiro mais. A partir de agora, a minha missão é quanto dinheiro que eu gasto com tecnologia. Soma aí. É
sei lá, é o Netflix, é o Spotify, é Uber, isso, tudo é tecnologia. Soma, deu R$500. A sua missão agora é conseguir fazer a tecnologia dar mais do que esse custo para você. Para você chegar ali no 0 a 0 em relação à tecnologia. Depois a gente entra nas coisas mais físicas, assim, pagar um aluguel, ou, sei lá, comida, coisas do tipo, né? Os seus custos mais operacionais do dia a dia aí, fisicamente, tá? Então, um papo mais light, assim, eu quero deixar essa reflexão para você de como você deixa de ser um mero usuário de tecnologia. É mudar aqui, ó. Não é escrever nenhuma linha de código a princípio. Porque antes de você chegar lá, num determinado situação, né, você tem que levar a sua mente lá primeiro. Tá? Então, se você quer, fazendo assim uma analogia, se você quer ser um milionário, primeiro você tem que ter a mente do milionário. Então, se você quer virar um programador, se você quer criar tecnologia, colocar a tecnologia para trabalhar para você, você tem que criar esse mindset primeiro. Mindset de quem coloca a tecnologia para trabalhar para ele, tá? Então, acho que tá bom por hoje. Eu queria deixar essa reflexão aí na sexta-feira para você pensar nesse final de semana, tá? Essa foi mais uma live, Dicas de Programação, a 10ª live. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software de carreira, de mais de 15 anos trabalhando com desenvolvimento de software e tecnologia, para ajudar você e outras pessoas a aprender programação, automação e tecnologia de uma vez por todas, sem sofrimento, tá? Sem precisar passar por esse mar de informações, de dados que a internet hoje em dia fica ao tempo todo mostrando para a gente. Eu quero te dar a direção, te dar o caminho, te dar um mapa de uma forma simples, mais suave, para você ser uma pessoa de sucesso na tecnologia, na programação, não ficar sofrendo com a próxima crise que for vir aí. Você não precisa ficar desempregado porque vai vir mais uma crise daqui tantos anos, sei lá, X anos, 5 anos, 10 anos, vai vir outra crise. Se você não se preparar para ela, você vai perecer de novo, você vai sofrer de novo, tá? E você pode se preparar para a próxima crise olhando para uma das áreas que mais está precisando de profissionais, que é tecnologia, né? Que é o que dá suporte para as pessoas poderem, para a economia funcionar hoje em dia, a tecnologia. E a programação, o desenvolvimento de software é uma das áreas. E uma das áreas que, na minha opinião, eu gosto muito, sou muito suspeito para falar. Tá? Você pode gostar de hardware também, de eletrônica, de robô, de Arduino, disso, daquilo. É muito legal também. Só que eu gosto muito de desenvolver software, né? Automatizar coisas via software. Seja com aplicativo, com internet e tudo mais. Então, a minha missão aqui é levar esse direcionamento para você de uma forma mais simples. Tá? Se você aprendeu alguma coisa, gostou dessa live aqui de hoje, você pode curtir aí os nossos canais, tem no Facebook, no YouTube, Instagram, tem o Telegram, aqui que eu deixei o endereço aqui na tela, tá? Então, se você se inscrever aqui neste endereço aqui, ó, TME/Telegram, você se inscreve no meu canal aí do Dicas de Programação. Lá eu estou mandando um conteúdo mais próximo, assim. É como pegar o áudio do WhatsApp e mandar uma mensagem diretamente para você. Então fica uma coisa muito mais próxima, assim. E se você quiser fazer um mini curso gratuito de lógica de programação, eu deixei o link aqui também. Esse MCLP de mini curso de lógica de programação. .dicasdeprogramação.com.br. Aqui são 10 lições gratuitas. Tem mais de 20 mil alunos que já passou por esse mini curso aí. E eu recebo muitos e-mails de pessoas agradecendo, porque eu gostei muito, eu vou continuar, obrigado por ter me ensinado isso aqui. E, já vi muita gente aprendendo muito, arrumando emprego, por ter passado por essa primeira barreira aí, né? Então, eu quero agradecer também você que assistiu aqui. Tchau, tchau. Obrigado.